Carta do apóstolo São Paulo, escrita à igreja em Roma, capítulo 6, versículo de número 4. Romanos, capítulo 6, versículo de número 4. Vamos desvendar algumas atividades espirituais que Deus colocar em nossos corações. Quem achou, diga amém. Amém. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 43, versículo de número 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quantos podem dizer amém? Amém. O tema da minha mensagem nesta noite se chama Deus das coisas novas. O apóstolo São Paulo, inspirado pela unção do Espírito, estava trazendo aos irmãos algumas novidades para a vida atuais. A primeira base do texto, Paulo fala sobre a morte de Cristo. Esta primeira novidade se chama maldição retirada. O mesmo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 13, dizendo que Cristo, sobre a cruz, retirou a nossa maldição. Quando Paulo estava enfocando e trazendo em memória esta novidade, não é um ato diferenciado, mas a minha sorte, a nossa vivência, e damos glória a Deus por essa razão, que não resta nenhuma sombra de dúvida na vida do crente, na vida da irmã, na vida da igreja, do corpo de Cristo, não resta nenhuma maldição. Toda maldição a cruz do Calvário carregou. Quando eu digo que a cruz levou a maldição, na história da raça humana existiu 7 maldições. A primeira maldição foi encontrada na queda de Lúcifer. Consideramos-as a maldição espiritual. Na batalha entre Satanás e o arcanjo Miguel, e a sua derrota sendo executada pelo ministro da glória de Deus, esta maldição foi eliminada. Deus não criou inferno para o homem. Deus não fez inferno para o ser humano. Satanás, o executante da maldade, foi condenado para o inferno com todos os seus demônios. Mas cabe ao homem, cabe à mulher, a exercer as funções espirituais. Siga o caminho, a porta está aberta. Cristo é o caminho da salvação. A maldição espiritual por Cristo foi quebrada. A segunda maldição está dentro do jardim do Éden, chamada maldição da inocência. Antes da queda do homem e a mulher, ambos andavam nu. Não tinha malícia, que é o 4º pecado capital. Não tinha luxúria, que é o 3º pecado capital. Não tinha cobiça, que é o 2º pecado capital. Todos andavam de mente sadia e mente sã. Mas uma vez que a mulher participou do fruto do conhecimento do bem e do mal, uma maldição entrou sobre a terra. O homem passou a ter maldade, o homem passou a ter malícia, e passou a ser um cavalo de Satanás e executar as suas ordens. A terceira maldição está na vida de Caim, chamada maldição dolosa.
Uma vez que a consciência passa a ter funções, Caim, por ordem de Satanás, assassinou seu próprio irmão pela inveja, por ódio, porque Deus falara com Abel e não falara com Caim, porque Deus agradou-se do sacrifício de Abel e não do sacrifício de Caim. A quarta maldição é chamada maldição hereditária. No Monte Sinai, quando Deus convoca Moisés e dá a ele todas as regras dos mandamentos para que o homem obedeça a sua palavra e os seus estatutos, livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, uma sequência de ordem dada por Deus é passada ao seu servo. Disse Deus: se guardares os meus mandamentos e cumprires os meus estatutos, eu irei diante de ti, colocarei sobre ti a minha bênção, e será abençoado a tua casa, a tua terra, a tua família, o teu campo, o teu gado, o teu trabalho, os teus orvalhos, tudo que tu colocar a mão será abençoado. Os teus pés assumirão todas as propriedades da terra. Te colocarei como cabeça e não te colocarei como cauda. Tu estarás por cima e tu não estarás por baixo. Isso aqui é só para quem acredita. Levante a mão e diga amém, glória para o Senhor. Deus dá todas as bênçãos a Israel, mas diz o Senhor: se não guardares os meus mandamentos e se não obedecer a minha voz e a minha palavra, colocarei uma maldição sobre a tua casa, sobre a tua terra, sobre o teu campo. Até a quarta geração será maldita. A Bíblia fala sobre duas maldições hereditárias. A primeira maldição hereditária era pela ação do pecado. Toda reação provocada entre seres humanos é uma ação praticada no passado. Maldição. A segunda maldição hereditária era trazida de pais a filhos. Na antiga aliança, os filhos pagavam pelo pecado dos pais. A nação de Israel pagou até a 10ª geração pelos pecados dos seus líderes que praticaram maldade. Maldição hereditária. A quinta maldição da Bíblia ou da história humana é chamada maldição mística. Feitiçaria, macumbaria, obra de espiritismo é uma exceção fora do plano de Deus. A sexta maldição é chamada maldição do sentimento humano. O ser humano se tornou perverso nos seus pensares, pelas suas ações, pelas suas atitudes, e a maldição tomou conta da terra. A sétima maldição é chamada maldição da morte executada. Jesus morreu em um madeiro para carregar toda a nossa maldição. Que o diabo aceite ou não aceite, que o inferno concorde ou não concorde, o profeta Isaías escreveu, dizendo pelas palavras proféticas no capítulo 53: e sobre as suas pisaduras fomos sarados, e sobre o madeiro Cristo carregou toda a nossa maldição. Não há maldição na minha casa, não há. Não há maldição na tua casa, não há. Não há maldição na tua família, não há. Não há maldição no teu trabalho, não há. Jesus carregou toda a nossa maldição. Quando Jesus iniciou o seu ministério sobre a terra da Galileia, diz-nos a Bíblia que Jesus se depara com alguns espíritos e com alguns demônios. O demônio de um jovem de 12 anos, Jesus expulsa, o retira para tirar a maldição familiar. O demônio da filha da mulher cirofenícia, Jesus tira para tirar o demônio do adultério. O demônio de uma mulher que há 18 anos estava mirrada, Jesus tira para tirar a maldição da enfermidade. O demônio do gadareno, que era uma legião completa. O espírito que habitou dentro de Gadara é chamado de espírito do atrevimento. Jesus tinha tirado 3 espíritos que eram fortes, mas dentro de Gadara havia uma diferença, porque o moço que ficou endemoniado não recebeu um só espírito. O jovem que ficou endemoniado recebeu uma legião. E uma legião de demônio não é um só demônio. Uma legião de espírito não é 60 espíritos. Dentro de Israel existem 3 legiões de guerra. A primeira legião são 70 soldados. A segunda legião, 600 guerreiros. A terceira legião, um quartel com 6.000 homens a 60.000 homens armados. Satanás apanhou na primeira, apanhou na segunda e apanhou na terceira. Então o diabo regimentou o inferno, subiu em Gadara e disse: vou me apoderar de um jovem. Agora eu quero ver se esse Jesus tem condição de bater no quartel. Como Jesus é chamado o maior guerreiro de toda
todos os tempos. Aquele que bate em 1, bate em 10. Aquele que bate em 10, bate em 100. Aquele que bate em 100, bate em 1000. E aquele que bate em 1000, bate em 6.000. Jesus entra dentro de Gadara e tira o demônio. Ora, senhores, quando eu lembro da história do gadareno, eu fico completamente estarrecido e assustado na mesma situação. Porque quando o espírito de demônio entrou no jovem Gadara, transformou sua vida na maior parte pobre em uma esfera espiritual. Aquele moço passou a comer defunto, a saciar, alimentar sua fome comendo vísceras humanas. O demônio de Gadara era atrevido. Segundo a Bíblia, o endemoniado foi levado para o monte, e lá no monte apenas fariseus oravam e buscavam a Deus para o Messias aparecer sobre a terra. Mas aquele espírito não tinha medo de fariseu, porque fariseu não tem a cultura cristã. A cultura de fariseu está baseada apenas nas críticas, em seus diplomas, na sua teologia, em seus anéis, na sua filosofia. E demônio não tem medo de diploma, de filosofia, de teologia, de ciência, porque o demônio conhece a veracidade da palavra. Expulsou os fariseus do monte. Isto não é pouco. Quando você imagina que ele foi só para o monte, o demônio levou o rapaz para a cidade, expulsou os habitantes da cidade. A companhia de turismo baixou a renda, abriu falência na cidade. Como se não bastasse, todos os policiais, todos os centuriões se reuniram e levaram o homem mais perigoso da cidade, o gadareno. Prenderam ele dentro da maior delegacia, amarraram correntes, cordas sobre os seus braços, prenderam, colocaram o cadeado. Quando a legião de demônio entrou sobre ele, diz a Bíblia que ele quebrou as correntes, quebrou as cordas, arrebentou a prisão, entrou fora da prisão. Quando ele saiu fora da prisão, ele pegou o delegado, colocou dentro da prisão. Ele pegou os policiais, colocou dentro da prisão. E como todo demônio é desaforado, ele saiu balançando a mão e dizendo: quem me viu, quem me vê. Pela última vez, o demônio de Gadara é o único demônio que Jesus levanta entre os discípulos e diz: é necessário que eu passe dentro de Gadara. Ora, naquele dia o diabo estava mandando na cidade. Naquele dia os demônios estavam mandando no bairro. Naquele dia o demônio estava mandando no endereço da rua, dentro da família. Jesus olha para os discípulos e parece que eu vejo Jesus dizer: vocês nunca viram a cena que vocês vão ver agora. Pela primeira vez eu vou tirar demônio sem gritar, sem falar. Eu vou tirar demônio na base do perfume espiritual. E diz a Bíblia que quando Jesus vai se aproximando de Gadara, era mais ou menos um raio de quase 470 metros. Lá de dentro da cova, o endemoniado grita, esperneia, e os discípulos se assustam, porque eles não tiveram capacidade de tirar o demônio de um rapaz de 12 anos, não tiveram capacidade de tirar um demônio de uma moça de 14 anos de idade. E antes que Jesus chegue dentro do cemitério, o endemoniado começa a gritar: ai, 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 já viesse me atormentar. A palavra tormento significa bater com violência. A palavra tormento significa expulsar com autoridade. Quando Jesus assume a responsabilidade do comando, Jesus não assume para brincar. Quando Jesus assume a responsabilidade do navio, Jesus não vai deixar ele afundar. Parece que eu vejo Jesus olhar para os discípulos e dizer: prestem bem atenção, eu não vou tirar esse demônio pelo grito, eu não vou tirar esse demônio pelo apito. Eu já vi igreja tirar demônio pelo apito. Eu já vi igreja tirar demônio com um caldeirão cheio de nome. Eu já vi igreja tirar demônio com rosa. Eu já vi igreja tirar demônio com um copo d'água. Aquele gadareno nem água, nem fel, nem tine, nem ete, nem cachaça tirava ele. Mas o perfume de Jesus, na hora que o vento bateu nas costas do mestre, foi levando o perfume da glória. E lá dentro da cova o demônio esperneou e disse: está vindo, está chegando, é o cheiro de Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus se aproxima daquele endemoniado, Jesus não está de olho no corpo, Jesus está de olho na alma. O demônio deixou o jovem despido, nu, maltrapilho, e o projeto de Jesus é reconstruir a vida do ser humano. Jesus expulsa a legião de demônio, a legião logo se quebranta e diz para o Senhor: nos ordena que entre na manada de porco. Parece que eu vejo Jesus olhar para os discípulos, abrir um sorriso e dizer:
quem é que manda na cidade? Será que é essa legião que entrou em Gadara? Quem manda na cidade não é tranca-rua. Quem manda na cidade não é chucaveira. Quem manda na cidade não é pombagira. Quem manda na cidade de Guarulhos não é Zé Pilintra. Quem manda na cidade de Guarulhos não é pombagira. Quem manda na cidade de Guarulhos, no bairro dos Pimenta, não é vereador, não é prefeito. Quem manda na cidade de Guarulhos tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Manda! Quem manda na sua rua não é aquele feiticeiro, aquele macumbeiro frajunto, derrapado, que diz que é pai de santo, que é mãe de santo. Tem crente que vai sair daqui nessa noite cuspindo fogo, vai exalar fogo, vai suar fogo. Quando você pisar a planta do pé na sua rua, demônio vai correr, pombagira vai correr, Zé Pilintra vai correr. A glória de Deus vai se apoderar da tua vida. Só quem acredita, levante a mão direita para o céu, rasga teu grito. Oh, aleluia. Deus vai fazer coisa nova na nossa vida. Só quem crê que não há maldição no nosso caminho dá glória para Deus. Esta é a primeira coisa nova na nossa vida. A segunda, para Deus criar coisas novas em nosso caminho, é necessário termos atitudes para tomar. Não existe vitória se não tomarmos atitude. Deus não entrega a ninguém nada de mãos beijadas. Primeiro existe um alto preço a pagar. Existem lágrimas a ser derramadas. Existem orações a ser explícitas diante do Senhor. Existem lamentos para se colocar aos pés de Jesus. Tome atitude. Você já recebeu de Deus grandes promessas. Promessas espetaculares do Senhor. Costumo dizer que só existe uma pessoa que pode atrapalhar as promessas de Deus na nossa vida. Se chama o próprio homem. É só acreditar, é só permanecer na mesma posição. E na hora que Deus colocar o troféu na sua mão, levante-se, corra à frente. Porque se você não assumir o que Deus vai te dar, centenas de pessoas já estão de olho no seu troféu. Centenas de pessoas já estão visualizando o que é seu. E depois você pode ficar chupando o dedo e dizendo: meu Deus, se arrependimento me matasse, eu já estava morto. Era para mim, Senhor, era meu tempo, era meu momento, e eu não soube aproveitar. Deixa eu lhe contar uma história na Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo de número 24, versículo 1 em diante. Conta-se a história de 4 personagens. O primeiro se chama Abraão, patriarca. O segundo se chama Eliezer, o mordomo. A terceira se chama Rebeca. E o quarto se chama Deus, para determinar o tempo da vitória. Abraão chamou Isaac e disse para Isaac que ele precisava casar. Abraão é aquele bom pai que acredita que qualquer filho, que quando chega no tempo do casamento, não cabe mais dentro de casa. Está na hora de ter sua família. Está na hora de sair do caricó. Está na hora de desencalhar e aproveitar a sua vida. Abraão queria netos. Abraão queria uma nação, uma geração. Porque no capítulo 12 havia Deus lhe prometido uma grande promessa. Mas a promessa seria repassada a Isaac. Então Abraão chamou o mordomo Eliezer e disse: Eliezer, meu filho, chegou o momento do casamento. Então eu quero que você me fale toda a verdade. Prometa-me que você vai na minha terra, lá na Mesopotâmia, na minha parentela, na terra da minha esposa Sara, e você vai trazer uma moça legítima do meu sangue, uma moça que tem as atitudes das minhas origens, para casar com meu filho Isaac. Uma das coisas que me chama a atenção é que Abraão diz para Eliezer: prometa-me que você não vai na Cananeia e vai me trazer uma moça que não é das minhas origens. Esse meu filho é especial, e como qualquer bom pai, eu não quero ver meu filho casado com qualquer pessoa.
Eu não quero ver meu filho casar, pastor Valdomiro, e daqui a 3 meses voltar chorando para casa e dizendo: papai, que baita de enrascada é essa que o senhor me colocou? Que encrenca é essa que o senhor me arrumou? Primeiro, o senhor diz que eu tenho que casar. Segundo, o senhor manda eu casar sem eu conhecer a família da moça e sem olhar para a moça. Então este era o sentimento de Abraão. Tinha um convívio entre Abraão e Isaque, e Isaque confiava na palavra do pai e no mordomo Eliezer. Como Eliezer era um mordomo espiritual, Abraão chamou Eliezer e quebra a regra de todos os tempos. Abraão diz: coloque a sua mão direita debaixo da minha coxa. Apenas Sara e apenas Isaque poderia colocar a mão debaixo da coxa de Abraão. Isto fala de abrir sentimentos impróprios. Apenas a família poderia, mas como Eliezer era um homem de confiança, Abraão disse: coloque a mão debaixo da minha coxa. Assim como a sua mão está debaixo da minha sensibilidade, eu estou revelando para você todo o meu sentimento. Vai. Eliezer assume o comando, mas uma grande preocupação. Eliezer reúne 10 camelos, dobra o joelho do lado dos camelos e faz uma oração dizendo: Deus, o teu servo Abraão me fez uma ordem, um pedido, e ele quer uma moça que seja crente, mas santa, abençoada para casar com Isaque. Ele não quer qualquer tipo de mocinha que tem por aí, Senhor. E tu sabes, Senhor, que Isaque vai ser o homem mais rico da terra. Isaque vai ser o ordeiro da terra. Isaque vai ser o comandante da terra. E muitas por aí, se souber que um filho de um homem rico vai ser herdeiro, vai vir chorando, vai vir babando, vai vir gritando aos pés dos diamantes que está na mão de Isaque. Então eu quero assim, Senhor, a moça verdadeira que vai casar com Isaque tem que dar de beber a mim, mas tem que dar de beber aos 10 camelos. Ora, Eliezer segue o seu caminho, e quando Eliezer chega na região de 12 cisternas, os mancebos acordavam às 4 horas da manhã para tirar água da cisterna. A partir das 10 a meio-dia até as 3 da tarde, as moças que eram chamadas pastoras de ovelha trabalhavam cuidando do segundo rebanho dos seus pais. Naquela região, toda moça tinha um sonho de um dia casar-se com um príncipe encantado. Chegou o momento, chegou a hora, chegou o instante. É inesperável, você nem sabe qual vai ser o momento, mas Deus sabe preparar todos os instantes. Deus sabe preparar todas as ordens originais. Quando Eliezer desceu do camelo, apenas uma jovem estava tirando água, cansada, fadigada. Cada cisterna na casa de Labão, cada cisterna na casa de Betuel, dava-se 1.500 litros de água. Cada cisterna foi cavada a 30 metros de profundidade. Isto quer dizer que até as 3 horas da tarde, que foi exatamente o horário que Eliezer chegou, havia apenas 2 cisternas que tinham água. E às 3 horas da tarde, cada cisterna não tinha mais 1.500 litros de água. Cada cisterna só tinha apenas 170 litros de água. Aí você me diz: pastor, e agora? Como é que ela vai arrumar água para 10 camelos? Se cada camelo bebe 150 litros de água, isto quer dizer que são 1.500 litros de água para dar de beber a 10 camelos. Este trabalho para uma mulher é forçoso, é doloroso, mas é um voto. A Bíblia diz que com muita educação ela vai até Eliezer e lhe dá de beber. Eliezer agradece a Deus e diz: Senhor, o primeiro voto acabou de acontecer. Quando Eliezer menos espera, ela olha para o Eliezer e para os camelos e diz: o Senhor permita-me que eu dê de beber também de água a esses 10 camelos, e não precisa o Senhor me dar uma mãozinha, não precisa o Senhor me ajudar, eu sou moça, sou jovem, deixa eu dar de água aos 10 camelos. Eu imagino que quando ela foi olhar na primeira cisterna, quem sabe ela orou em espírito e disse: meu Deus, só tem apenas 170 litros de água numa e 170 litros de água na outra. Tem 10 camelos, são 3 caixas de águas de 500 litros. Ora, você me diz: pastor, e como é que ela vai arrumar tanta água para tanto
do camelo. A Bíblia diz que na partida de Eliezer para buscar uma moça para casar com Isaque, eis o mistério da oração. Isaque não ficou em casa. A Bíblia diz que Isaque correu para o campo, foi orar no período da tarde. Ora, a oração de Isaque era: Deus, eu vou orar porque eu não sei com quem eu vou casar. Eu vou orar porque eu não sei que tipo que é essa moça. Eu vou orar porque eu quero uma moça do meu jeito, do meu tipo, com as minhas características. E a preocupação de Abraão era: Eliezer, não me traga para casar com meu filho uma moça fria, Eliezer. Dê uma olhada, meu filho ora e não pode casar com a geladeira. Meu filho gosta de fogo e não pode casar com a moça fria. Meu filho gosta de oração e não pode casar com a moça que não ora. Examine bem, dê uma olhada para ele, me traga uma moça que tem as características dele. Eu não vou colocar Isaque na mão de qualquer uma que pensa que vai casar só porque ele é rico. Ora, Isaque correu para a oração. A oração de Isaque foi o alimento para fazer água jorrar. Joga o balde, vai água. Joga o balde, vai água. Joga o balde, vai água. Segundo a teoria teológica diz que Rebeca se curvou mais de 1.700 vezes até inchar seus nervos, até inchar sua coluna. Ora, depois que ela deu de beber aos 10 camelos, Eliezer ficou feliz, pegou um pendente de esmeralda e disse: me dê seu braço, me dê seu braço esquerdo, colocou ouro, me dê sua perna e colocou um diamante, e apresentou Eliezer ao seu pai. Quando Eliezer conversa com Betuel, a palavra de Eliezer era: eu sou servo de Abraão, que é teu parente mais chegado, e eu disse ao senhor: a moça que der de beber a minha aos 10 camelos, essa eu vou levar para casar com Isaque. A atitude da sua filha mudou o meu trajeto e a minha história. A Bíblia diz que passado 2 dias, pergunta Betuel para Rebeca: irás tu com este homem para casar com o filho do senhor Abraão? Atitude. Ela olhou para Eliezer e disse: irei, meu pai, e casarei com o filho do meu senhor. Agora preste bem atenção. Se Rebeca dissesse que não sairia de dentro de casa para casar com Isaque, tinha mais ou menos umas 600 na porta dizendo: quem é esse rico? Quem é esse milionário? Quem é esse príncipe? Quem é esse filhinho de papai? Quem é que tem tanto ouro? Tome uma atitude. Deus tem preparado para você uma grande chamada espiritual. O camelo está na porta, o Espírito está colocando os presentes na sua mão e você está retardando. Você está dizendo: eu vou ficar aonde eu fui chamado, mas lá aonde você foi chamado, o pastor é morto, o pastor é frio, o pastor é cru, não gosta de fogo, tem raiva de profeta, odeia profecia, não gosta de louvor e está tentando te matar. Enquanto tu permanecer lá, tu vai morrer na posição que tu está. Mas se tu mover a planta do teu pé, prepara! Urabá! Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Tome uma atitude. Pegue na mão do seu irmão, por favor. Diga para ele: tome uma atitude com urgência. Uramandou-me candaraia. Uramandou-me candaraia. Se você tem glória, abre a garganta. Se você tem aleluia, sacode a mão para cima. Oh, aleluia. Se o diabo tem endereço, ou se o inferno tem rua e avenida, nesta noite ele vai ter que mudar de bairro, e mudar de casa, e mudar de vila, e mudar de endereço. O diabo vai ter que trocar o número do CEP da sua rua, porque Deus vai entrar com um caminhão de fogo aqui nesta noite e vai queimar. Tome atitude depressa. A terceira novidade que Deus dará para a igreja na terra se chama diferença própria. Existem fatores
no nosso caminho que está a nossa dependência. A razão do nosso viver é o interesse por aquilo que sonhamos. Se você não lutar pelo seu desejo, não espere que seu vizinho vai lutar, que não vai. Se você não lutar pela sua esperança, fique tranquilo, porque fulano não vai. Lute pelo que você quer. Segundo a Bíblia, está uma jovem senhora por nome de Ruth. Ruth perdeu o marido por nome de Malom. Ofra perdeu o marido por nome de Quilom. Sua sogra, por nome de Noemi, perdeu o marido chamado Elimeleque. Elimeleque é um tipo de homem machista. Um homem que só manda a ele, só fala a ele, só ele decide e a mulher não decide. No dia que Noemi casou com Elimeleque, Elimeleque fala para ela: olha, se porventura a gente passar alguma dificuldade, eu lhe garanto que eu nunca vou precisar do seu parente. Essa briga de parente é desde o Antigo Testamento. Pastor, mas isso não está na Bíblia, mas a história faz entender. Na primeira fome que aconteceu em Belém, Elimeleque montou na carruagem, pegou no braço de Noemi e nem perguntou para ela se podia ou não podia, visto que Noemi tinha um parente milionário cujo nome se chamava Boaz. Era só chegar na fazenda de Boaz e dizer: me dá um emprego, me dá um pão, que Boaz ajudava. Mas era aquele tipo de nariz empinado: eu mando em mim, não dependo de ninguém, eu tudo posso, eu tudo faço, minha mulher que se dane, aqui é assim. Então Noemi, por ser uma crente de Deus, teve que engolir esse jacaré de goela abaixo. Desceram para a terra de Moabe. O vento entrou em Moabe. Elimeleque morre, Noemi tem que sepultar seu marido. Malom morre, Noemi tem que sepultar seu filho. Quilom morre, Noemi tem que sepultar o segundo filho. Noemi era uma mulher temente. Quando eu leio a história de Noemi, meu coração se comove, me dá vontade de chorar, porque Noemi, na dificuldade da vida, ela prova que é uma cristã verdadeira, que não larga Deus por hipótese nenhuma dessa vida, por qualquer luta, por qualquer dificuldade. Existem crentes que por qualquer calúnia larga a igreja. Existe crente por qualquer pedrada larga a fé. Existe crente por qualquer cuspida ele larga a fé. Não, Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e permaneceu crente. No outro dia ela despediu de Ofra e disse: eu não posso te dar um filho para tu casar, volta para tua terra de Moabe. Quando Noemi faz a mala que está saindo de casa, Noemi é surpreendida, porque a sua nora jovem, por nome de Ruth, abraça ela com os olhos lacrimejantes e diz para ela: onde fores irei eu, e aonde pousares pousarei eu, porque tu sofreu tanto e eu aprendi que agora o teu Deus também passou a ser o meu Deus. Para onde tu vai? Eu vou. Vai para Belém? Estou indo para Belém. Chegou dentro de Belém, Boaz acolhe a Noemi. Agora Ruth é uma estrangeira em terra alheia. Ruth é peregrina. Ruth não está mais na sua pátria. Ruth agora vai ter que lutar para conquistar uma nova vida, começar do zero, tudo de novo. Perdeu todos os sonhos, todos os projetos, todos os desejos da alma. O diabo conseguiu arrancar, ou Deus conseguiu arrancar. Alguém deu tristeza para Ruth demais. Então, um belo dia, Ruth se levantou, tomou uma atitude de valentia e disse para Noemi: sogra minha, não ficarei eu em tua casa repousando, se há campo para trabalhar. Noemi disse para Ruth: não tens amigas, a terra não é tua, mas quem quer luta, Genival, quem quer vai atrás, não importa o limite da vida, corra entre trancos e barrancos. Ruth acorda às 4 horas da manhã, arruma um cesto, um balaio grande, e sem ninguém convidar Ruth, pastor Nando, sem ninguém chamar Ruth para trabalhar, Ruth simplesmente vai se humilhar, porque Ruth é moabita, e as roupas das mulheres moabitas era bem diferente das roupas das filhas de Israel, eram conhecidas pelas vestimentas. Além de tudo, Ruth ia ser detonada como viúva negra que perdeu o marido e está trabalhando entre as virgens, e as virgens iam trabalhando, e as espigas que caíam no chão, Ruth simplesmente foi se humilhando. A cada 10 passos ela se curvava, pegava espiga, e muitas olhavam para ela e diziam: quem és tu? Quem é você? Tu tem nome por acaso? Tu se chama como? Ela dizia: eu sou Ruth, aquela que é nora de Noemi, esposa de Malom, meu marido morreu. Tu é uma viúva negra. Por acaso Boaz registrou tua carteira para tu trabalhar aqui? O que é que tu está fazendo aqui, intrometida? Catando espiga que está caindo. Ela simplesmente olhava: mas eu estou catando aquilo
aquilo que vocês não querem. Eu estou pegando aquilo que vocês não gostam. Espiga desdentada, aquilo que não presta. Deixa eu trabalhar. Eu só quero um pedaço de pão. Eu só quero uma terrinha para mim comer. Deixa eu trabalhar. No final da tarde, Boaz visita a terra. Quando todas as virgens de Israel imaginou que Boaz estava escondido, Boaz chega dentro da sala especial, que era o recanto de beber o vinho. E Boaz senta, chama o seu encarregado e diz: quem é aquela jovem que está no meu campo catando sobra de espiga? O encarregado disse: não sabes tu que aquela é a Ruth que defendeu a Noemi no dia de lágrima? Boaz levantou a mão e disse: glória seja dada a Deus, bendita seja ela e grande será o seu galardão. Esta moça é humilde, esta moça não está lutando pelos seus interesses, essa moça simplesmente está batalhando para sobreviver. Ela é pequena, está pegando a sobra, está no resto, ela está lá no fundo do túnel, todo mundo vai passar por isso. Ela está lá no escanteio, é a bolinha do canto, ninguém gosta, ninguém olha, sendo maltratada. Boaz chama Ruth e diz: sente no meu lado direito. E as virgens estão de olho, porque o sonho de cada moça do campo era casar com Boaz. E Boaz era um solteiro milionário. Naquele momento Boaz pega um pouco de vinho e diz: beber-se água hoje? Ela disse: nem tempo tive, a não ser colocar um pouco sobre a minha boca. Ele diz: bebe do meu vinho. E todas estão de olho, dizendo: o que é que está acontecendo? O que é que está pegando ali? Boaz pega um pouquinho de vinagre e diz: passa no teu corpo. E todas estão olhando. Boaz pega um pouco de óleo e diz: passa em tuas mãos. Filha minha, ficas tu sabendo que tenho sabido da tua história, e sei o que tu tens feito para com minha parente por nome de Noemi, e de nenhum desses benefícios será reprovada. Então somente chama a segunda encarregada do campo. Aí chegou uma patroa e um patrão, um servo escudeiro. E agora Boaz disse: a partir de hoje Ruth não pega o que cai. A partir de hoje as moças vai ter que derrubar e deixar Ruth colher aquilo que elas vão derrubar. E não derrube espiga desdentada, derrube coisa boa. Eu estou de olho. Quando Ruth se levantou, Boaz disse: tão somente eu te peço, não mude do campo, permaneça na minha terra e não misture-se com os rapazes. Fique tranquila. Quando Ruth entrou dentro do campo, só Deus sabe o tamanho de crítica que Ruth recebeu. Aquelas moças olhavam para ela e diziam: ladrona, roubadora, destruidora do lar. A gente é virgem, a gente é as bonitinhas de Jerusalém, de Israel. É nós que temos que casar com Boaz. Aqui não tem lugar para você, viúva negra. Você já foi casada, você está tentando roubar o que é nosso. Mas se você ler o texto, você percebe que Ruth não abre a boca para falar nada. Nando, você sabia que o maior tapa na cara do inimigo não é retrucar? O maior tapa na cara do inimigo, deixa ele gastar saliva. Ele é um babão, fala demais. Daqui uns dias Deus vai mostrar o que vai fazer na tua vida, na tua alma e no teu ministério. Fica quieto, fica quietinho, fica calado, não fala nada. Deixa espernear, deixa chamar de doido, deixa chamar de rebelde, deixa chamar de maluco, deixa chamar de atravessado. Tem muita gente grande por aí que está se achando Osama Bin Laden. Tem muita gente grande por aí que está se achando Gaddafi. Tem muita gente grande por aí que está se achando George Bush. Cuidado, cuidado, Zé Grandão. O Deus que levanta é o Deus que abate, e o Deus que abate é aquele que vai no pó, pega os pequenos e levanta. Alabra. Oh, aleluia. Começa do nada, vai rabiscar. Quando Ruth chegou em casa no final do dia, Noemi lhe fez uma pergunta: Ruth, que tratamento que Boaz deu para você? Ruth disse: me deu água, me deu vinho e falou para mim: fica na terra, não sai do lugar, nem que as moças esperneiem para matar você, permaneça, fique lá. E disse mais que é para mim permanecer ao lado daquelas que trabalham. E parece que amanhã eu serei uma das líderes do campo. Quando menos espera, Noemi, como uma mulher casada, entendida, percebeu que Boaz estava apaixonado
apaixonado definitivamente por Ruth. Os 4 pneus estavam murchinhos pela Ruth. Meu Deus do céu. Noemi chamou Ruth e disse: o segredo aqui é o seguinte: para casar com um homem como Boaz, que é chato, é enjoado, não casa com qualquer pessoa, primeiro eu lhe dou um conselho: lava-te, lava-te, e depois unja-se, e depois faça o quê? Coloca um vestido bonito, atrativo para casar. A palavra lavar na Bíblia significa palavra, pregação, ensinamento. Existe pastores por aí, deixa eu falar bem calminho para você. Existe pastores por aí que pensam que para encher igreja, é só levar os crentes para tomar um banho de praia, mandar as irmãs colocar um biquíni, um topless. Tem muito pastor por aí que diz assim: não, se não fizer isso, os jovens não vão para a igreja. É assim. Aí vai aquele bando de gente safado para a praia. As irmãzinhas com aquelas perna branca, com as canetas de topless, e o vagabundo pastorzão de olho nelas. E depois diz assim: essas são minhas ovelhas. Adulterador. O que enche igreja é poder de Deus, unção do céu. Espírito de sem vergonhice não enche igreja. Não enche não. Enche não. Lava-te. Cutuca teu irmão. Diz assim para ele: lava-te. Diga para ele: na palavra, unja-te. A palavra ungir-se significa revestir-se de autoridade. Unção é nada mais, nada menos do que uma autenticidade ministerial. Para Deus levantar um homem, não precisa de um diploma, unção. Para Deus levantar um homem, pastor Paulo André, não precisa de um anel de bacharel, só unção. Para Deus levantar uma mulher, não precisa de 6 anos de mestrado, unção. A unção fará a diferença na terra. Quantos aqui tem unção de Deus? Unção, só unção. Abre a boca e manda um glória gostoso para Jesus de Nazaré. Para Deus levantar o homem, precisa de unção. E depois Ruth olhou para Noemi e disse: o que é que eu faço, Noemi? Noemi disse: coloca um vestido decente. Esse vestido seu de Moabe é muito depravado. Você está mostrando as suas canelas. Aqui em Israel é diferente. Esse decotezinho arrochado seu, cubra mais os seus seios, por favor. Aqui, para com esse espírito de piranha. Tira essa coisa feia da sua vida. Vai arrumando esse negócio aí. É assim. O diabo não tem o que fazer. Ultimamente o diabo está batendo cabeça. Eu estou pregando nesse Brasil todo, ponta a ponta, do Iapoque ao Chuí. Eu recebo hoje por dia, recebo uma média de 140, 170 ligações por dia para pregar. Não dá nem que eu vire 1000. Não dá. E tem lugar que a gente não consegue entender. É marinheiro de primeira viagem. Ligou, marcou, agendou, abençoou, estou chegando. Aí você chega lá em cada só a graça do Cordeiro de Deus. As irmãzinhas tudo de bicho no umbigo, aleluia, na língua, aleluia. Agora tem até pastor usando brinquinho também. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Agora tem até pastor colocando tiara na cabeça. Meu Jesus de Nazaré. Tem pastor gay, viado, safado, que não tem temor de Deus. Na verdadeira igreja não tem isso. Só quem gostou, levante a mão para cima, abre a boca e adora. Na Coreia. Deus não mudou, a igreja não mudou. A igreja é uma consequência de atitudes de liderança. Isto é fator de Satanás. Esses dias eu estava pregando no Rio de Janeiro. Cheguei tarde, era um cutão feio, nojento. Meteram um bando de tubo de fumaça em cima do púlpito. Ligaram 3 globos luminosos dentro da igreja e colocaram um neguinho parecido comigo de 13 anos para cantar.
Vamos lá, 1, 2, 3, as missionárias. Aqui não tem isso não, irmão. A gente é crente de verdade, irmão. Orabacia. Levante a mão direita para o céu, para o céu, para o céu. Manda 3 glórias gostoso para Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. O diabo está batendo cabeça e quer colocar dentro da igreja as artimanhas dele. Lá no mundo é assim. Lá no mundo é assim. Satanás está louco do juízo, não sabe o que faz. Aí coloca um cantador de rap para cantar. Aí o cantador pega lá o seu. Vai lá, DJ. Aí o DJ. Só as cachorras. E não dá para entender. A mulher que odeia de ser chamada gorda, feia, já fica querendo matar o homem e o marido. E agora a mulherada na rua sendo chamada de cachorra, pulando, gritando e dizendo a verdade. Aqui não, meu senhor, aqui não tem cachorra. Aqui tem serva, aqui tem adoradora, aqui tem legítima do cordeiro. Turaba Cabandoria Sheba. Diabo está batendo cabeça. Quer complicar a vida do ser humano. Aqui na igreja não tem isso. A igreja verdadeira é pura, quem crê na glória. A igreja verdadeira é santa, quem crê na glória. A igreja verdadeira é limpa. Sofra, padeça, Ruth. Grite comigo, lava-te, unge-te. Coloque a mão na cabeça de alguém e diga para ele, veste-se. Aí Ruth lavou-se, ungiu-se e vestiu. Acabando de se vestir, Ruth foi aos pés de Boaz e deitou aos pés de Boaz. À meia-noite Boaz tinha descansado da servada. E quando Boaz descansou da servada que acordou, os pés de Boaz estavam quentes. Os pés de Boaz estavam, diga, quente. Boaz é um símbolo de Cristo. Ruth é um símbolo de uma igreja verdadeira. Quem acordou Boaz não foi o vinho. Quem acordou Boaz não foi a cerveja. Quem acordou Boaz foi o lavate, ungisse e o vestisse. Essas 3 graças esquentaram o pé de Boaz. Jesus Cristo está querendo que o pé dele fique quente. Mas parece que tem gente que ainda não se lavou, não se ungiu e não se vestiu. Mas eu vou convidar só crente que já se lavou, já se ungiu e já se vestiu. Gruda na mão do colega e levanta bem alto lá em cima. E vamos esquentar os pezinhos de Jesus. Vamos. Tem glória a Deus aí? Tem glória a Deus aí? Meu Deus. Aí na galeria tem glória a Deus aí? Lá na rua, no telão, tem glória a Deus aí? Vamos esquentar o pé dele. Vamos esquentar, está esquentando. Está pegando fogo, está queimando. Está esquentando, vai adorando. Pode adorar. Glória a Deus e aleluia. Não faz raiva nem medo a ninguém. Só o diabo não gosta de glória a Deus e aleluia. Meu Deus do céu, vai adorando. Veja os senhores, esta semana que se passou, o Santos Futebol Clube desceu a lenha no Corinthians. Infelizmente os corintianos estão tristes. Infelizmente os corintianos estão tudo opaco. Infelizmente os corintianos estão tudo irritados. O Santos deu um chocolate no Corinthians, deu um banho no Corinthians, humilhou o Corinthians, virou o Corinthians de ponta pro ar, regaçou com o Corinthians. Oh meu Deus do céu. E lá na Vila Belmiro os torcedores do Santos pulavam e diziam: peixe, peixe.
peixe. E a Gaviões da Fiel, mesmo perdendo, eles não querem torcer o bico. Então eles pulam e dizem: Timão errou, Timão errou. Na hora que tomou o segundo gol do Santos, a torcida Gaviões apelou e disse: vamos matar, vamos matar. Isso aí é um símbolo de quem não quer esquentar os pés de Jesus. Agora tem crente que aceitou a Cristo como Salvador, batizado, renovado, servo de adoração. Aí chega na igreja, você diz: levante a mão, e levanta a sua metade, abre a boca, solta o grito, ele me igual gato, aleluia. Você diz: dá um sorriso pro irmão, ele dá um sorriso de jacaré. Você diz: dá um glória a Deus gostoso, glória sai entre os dentes. Quando tu era torcedor do Corinthians, sofredor, tu gritava, tu gemia, tu rava e não tinha medo. Agora Jesus está aqui e tu não quer abrir a boca para adorar, para glorificar. Só quem é adorador abre a boca e dá glória. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Demas. Eu sou adorador original de Jesus. E deixa eu lhe dar uma informação: no céu não entra crente silencioso. Eu falei esses dias numa igreja que no céu não entra crente silencioso. E uma irmã de uma igreja bem geladinha, aquela igreja light diet, que eu não quero, pelo amor de Deus, que você nunca me leve lá, que eu não aguento geladeira, eu quero estar no meio do fogo. Ela chegou para mim e disse: pastor, o senhor grita demais, o senhor faz o povo virar a cadeira de ponta para o ar. Eu disse: vem cá, minha senhora, vem cá. A senhora quer ir para o céu? Quero. Então o céu, para onde a senhora quer ir, tem que haver uma preparação. Aqui é só um ensaio. Quer ver uma coisa? João foi arrebatado, boca aberta, chegou lá no céu e começou a chorar, lá dentro do céu chorando: vai, cordeiro, vai, quem é digno, vai. O cordeiro levantou, porque o cordeiro lá não berra, o cordeiro lá brada. E quando João pensou que o cordeiro lá ia fazer mé, ele escutou o cordeiro dizer: João, 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 porque chora, João? E João enxuga as lágrimas e diz: como que é? Porque chora, João. Mas você é um cordeiro, cordeiro faz médios. Não, aqui não, João. Mé para cordeiro derrotado, aqui é cordeiro vencedor. João, eu sou digno de desatar o livro e os seus 7 selos. João se assusta, João fica pasmo. Quando João se assusta com aquele barulho da voz do cordeiro, o cordeiro disse: eu vou chamar meu papai, João, para te mostrar o barulho do meu papai. Isso é só um filho, você precisa ver meu pai. E disse Jesus: João, escuta a voz do trovão. Que é isso? Que voz é essa? E o cordeiro disse: é meu pai que está chegando. Mas ele fala grosso assim. Você não viu a segunda voz dele, o baixo? Parece corrente de muitas águas. João caiu no chão e disse: que é isso? Que voz que é essa? Aí o cordeiro disse: vem cá, até os velhinhos aqui em cima da glória, João. É verdade? Não estou entendendo. Porque lá na terra os crentes velhos não gostam da glória, fica tudo ranzinza, cara feia. Diz que dá glória, dá dor no ouvido, dá dor de cabeça. É uma travessada. Jesus vai queimar crente aqui no meio, vai queimar. Vai queimar de verdade, vai queimar por inteiro. Aleluia, glória a Deus é coisa boa. Lá vem a voz: João, João. Quem é esse? É meu pai, João. João, meu pai agora vai me transformar em leão. De cordeiro eu vou virar um leão. João, aqui no céu, até velhinho de cabeça branca da glória. Aí João viu 24 anciões, tudo de cabecinha branca. Pensou que era aqueles velhos regaçados, estourados, pipocados. 24 anciãos dando lugar. Osana, glória, bendito o nome do Senhor. Osana, glória, bendito o nome do Senhor. Eu quero perguntar se aqui tem verdadeiro adorador. Sacode a mão para cima.
Lava-te, unge-te, veste, vestiu. Ela disse: filha minha, és tu? Ela disse: sou. Vejo que queres ser remida, porque sou o remidor secundário. Boaz foi até o primeiro autorizou Boaz a casar com Ruth. Dia do casamento, Ruth e Boaz entrando dentro da fazenda, no campo, de mão dada. Faz de conta que tu é Ruth, vem aqui. Aquelas inimigas de Ruth, que disse: viúva negra, roubadora, destruidora do lar, o que é que você está fazendo aqui? Você começou catando de baixo, você não tem moral de ser alguém aqui. Quando ela menos espera, está Ruth e Boaz entrando dentro da igreja. 40 dias de lua de mel. Depois dos 40 dias, Ruth chegou dentro de Belém, montada em um cavalo, símbolo de força. Depois de 40 dias, Ruth entra na fazenda, montada numa égua, símbolo de nobreza. A quarta novidade de Deus na nossa vida se chama novidade na sensibilidade. Diga: sensível. Quando eu falo de sensibilidade, eu estou falando de sentimento. O ser humano tem 3 partes sensíveis, que são chamadas distintas. A primeira parte são as pálpebras, é a parte mais sensível no ser humano. A segunda parte é o seu tato, é a parte mais sensível de um toque. A terceira parte, a audição, é a parte mais sensível do que se escuta. Mas a parte mais sensível do corpo, que são as pálpebras, está entre elas o nosso olho. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus toca na nossa sensibilidade. A igreja tem 3 sensibilidades. A primeira sensibilidade da igreja está na audição. Diga: audição. Quando Deus desceu na casa do sacerdote Eli, diz-nos a Bíblia que Deus falou com Samuel. E na terceira vez, Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Sensibilidade na audição. A segunda sensibilidade da igreja está no toque, na unção. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sensível. Tudo que eu tocar, abençoado será. Coloque a mão em alguém, coloque a mão em alguém, abençoe ele, profetize algo de Deus para ele. Pelo amor de Deus, profetize algo de Deus para o seu irmão. Tocado, abençoado será. A terceira sensibilidade da igreja não está nos olhos. A terceira sensibilidade da igreja está na sua voz. O tempo que Deus entregou para a igreja, existe 3 vozes. A primeira voz é a voz do Criador. A segunda voz é a voz da criatura. E a terceira voz é a voz do Espírito no homem. A igreja prega porque Deus autorizou. Preguem o evangelho, ganhe alma pelo poder da pregação. Mas quando eu falo de sensibilidade, eu estou falando de sentimento humano, de coisa interna na nossa vida. Ninguém passa pelo que passa simplesmente porque desejou passar. Existe circunstância na nossa vida que serão inevitáveis. Sabia, Paulo André? Existe circunstância na nossa vida que será inevitável. Existe circunstância na nossa vida que pessoas terceiras provocarão. E se você não estiver disponível na mão de Deus, você não vai entender. Existem coisas que eu provoco e caio no laço. Existem coisas que o diabo provoca e me joga no laço. Mas existem fatores que alguém provoca e te joga dentro do laço. E quando você estiver dentro deste laço, esta pessoa vai atá-lo, vai amarrá-lo e vai tentar tirar a sua própria vida. Não é você que quis, não é você que buscou, mas alguém com raiva de você, com inveja de você, armou uma tremenda de uma armada cilada de Satanás e quer ver a sua derrota. O teu sucesso, a tua glória, a honra que Deus está te dando tem incomodado muitas pessoas.
Pessoas que se decepcionaram com alguma coisa nesta vida, em vez de torcer e aplaudir pelo que Deus está fazendo no teu caminho, estão dizendo: tomara que caia, tomara que se acabe, tomara que se rebente, não vai dar certo, não vai prosperar. Mas se você acreditar no Deus que te levantou, que Ele queira ou não queira, Deus vai te colocar no pódio para tu contar a vitória que Ele vai te entregar. A obra que Deus colocou na tua mão não é obra pequena. A obra que Deus colocou nos teus lábios não é uma obra pequena. Lembra de Sanbalaque e Tobias? Neemias só foi atacado por Sanbalaque e Tobias porque Neemias estava de mão no trabalho. Se Neemias estivesse em casa, de braço cruzado, deitado e dormindo, Sanbalaque não ia lá. Mas quando Sanbalaque e Tobias percebeu que o muro estava terminando, que as 12 portas de Jerusalém estavam sendo reedificadas, que os portões da cidade estavam tudo sendo limpo e construído, e que os túmulos dos pais estavam sendo erigidos, apareceu Sanbalaque e Tobias e disse: Neemias, tu tem algum diploma de engenheiro? Neemias: não. Tu tem algum diploma de mestre de obra? Tu também não. Tu tem algum diploma aí de construtor químico? Também não. E que desgraça é essa que tu está levantando esse muro? Neemias dá uma olhada, fecha os olhos e continua. Não vou dar ouvir a você. Os trabalhadores quase param, os construtores quase diminuem a força. Neemias simplesmente disse: mão na massa, mão. Carta do apóstolo São Paulo, escrita à igreja em Roma, capítulo 6, versículo de número 4. Romanos, capítulo 6, versículo de número 4. Vamos desvendar algumas atividades espirituais que Deus colocar em nossos corações. Quem achou, diga amém. Amém. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19. Livro do profeta messiânico Isaías. Isaías, capítulo 43, versículo de número 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quantos podem dizer amém? Amém. O tema da minha mensagem nesta noite se chama Deus das coisas novas. O apóstolo São Paulo, inspirado pela unção do Espírito, estava trazendo aos irmãos algumas novidades para a vida atuais. A primeira base do texto, Paulo fala sobre a morte de Cristo. Esta primeira novidade se chama maldição retirada. O mesmo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 13, dizendo que Cristo sobre a cruz retirou a nossa maldição. Quando Paulo estava enfocando e trazendo em memória esta novidade, não é um ato diferenciado, mas a minha sorte, a nossa vivência, e damos glória a Deus por essa razão, que não resta nenhuma sombra de dúvida na vida do crente, na vida da irmã, na vida da igreja, do corpo de Cristo, não resta nenhuma maldição. Toda maldição a cruz do Calvário carregou. Quando eu digo que a cruz levou a maldição, na história da raça humana existiu 7 maldições. A primeira maldição foi encontrada na queda de Lúcifer. Consideramos-as a maldição espiritual. Na batalha entre Satanás
e o arcanjo Miguel, e a sua derrota sendo executada pelo ministro da glória de Deus, esta maldição foi eliminada. Deus não criou inferno para o homem. Deus não fez inferno para o ser humano. Satanás, o executante da maldade, foi condenado para o inferno com todos os seus demônios. Mas cabe ao homem, cabe à mulher, a exercer as funções espirituais. Siga o caminho, a porta está aberta. Cristo é o caminho da salvação. A maldição espiritual por Cristo foi quebrada. A segunda maldição está dentro do jardim do Éden, chamada maldição da inocência. Antes da queda do homem e a mulher, todos ambos andavam nu. Não tinha malícia, que é o quarto pecado capital. Não tinha luxúria, que é o terceiro pecado capital. Não tinha cobiça, que é o segundo pecado capital. Todos andavam de mente sadia e mente sã. Mas uma vez que a mulher participou do fruto do conhecimento do bem e do mal, uma maldição entrou sobre a terra. O homem passou a ter maldade, o homem passou a ter malícia, e passou a ser um cavalo de Satanás e executar as suas ordens. A terceira maldição está na vida de Caim, chamada maldição dolosa. Uma vez que a consciência passa a ter funções, Caim, por ordem de Satanás, assassinou seu próprio irmão pela inveja, por ódio, porque Deus falara com Abel e não falara com Caim, porque Deus agradou-se do sacrifício de Abel e não do sacrifício de Caim. A quarta maldição é chamada maldição hereditária. No Monte Sinai, quando Deus convoca Moisés e dá a ele todas as regras dos mandamentos para que o homem obedeça a sua palavra e os seus estatutos, livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, uma sequência de ordem dada por Deus é passada ao seu servo. Disse Deus: se guardares os meus mandamentos e cumprires os meus estatutos, eu irei diante de ti, colocarei sobre ti a minha bênção, e será abençoado a tua casa, a tua terra, a tua família, o teu campo, o teu gado, o teu trabalho, os teus orvalhos, tudo que tu colocar a mão será abençoado. Os teus pés assumirão todas as propriedades da terra. Te colocarei como cabeça e não te colocarei como cauda. Tu estarás por cima e tu não estarás por baixo. Isso aqui é só para quem acredita. Levante a mão e diga amém, glória para o Senhor. Deus dá todas as bênçãos a Israel, mas diz o Senhor: se não guardares os meus mandamentos e se não obedecer a minha voz e a minha palavra, colocarei uma maldição sobre a tua casa, sobre a tua terra, sobre o teu campo. Até a quarta geração será maldita. A Bíblia fala sobre duas maldições hereditárias. A primeira maldição hereditária era pela ação do pecado. Toda reação provocada entre seres humanos é uma ação praticada no passado. Maldição. A segunda maldição hereditária era trazida de pais a filhos. Na antiga aliança, os filhos pagavam pelo pecado dos pais. A nação de Israel pagou até a 10ª geração pelos pecados dos seus líderes que praticaram maldade. Maldição hereditária. A quinta maldição da Bíblia ou da história humana é chamada maldição mística. Feitiçaria, macumbaria, obra de espiritismo é uma exceção fora do plano de Deus. A sexta maldição é chamada maldição do sentimento humano. O ser humano se tornou perverso nos seus pensares, pelas suas ações, pelas suas atitudes, e a maldição tomou conta da terra. A sétima maldição é chamada maldição da morte executada. Jesus morreu em um madeiro para carregar toda a nossa maldição. Que o diabo aceite ou não aceite, que o inferno concorde ou não concorde. O profeta Isaías escreveu, dizendo pelas palavras proféticas no capítulo 53: e sobre as suas pisaduras fomos sarados, e sobre o madeiro Cristo carregou toda a nossa maldição. Não há maldição na minha casa, não há. Não há maldição na tua casa, não há. Não há maldição na tua família, não há. Não há maldição no teu trabalho, não há. Jesus carregou toda a
nossa maldição. Quando Jesus iniciou seu ministério sobre a terra da Galileia, diz-nos a Bíblia que Jesus se depara com alguns espíritos e com alguns demônios. O demônio de um jovem de 12 anos, Jesus expulsa, o retira para tirar a maldição familiar. O demônio da filha da mulher cirofenícia, Jesus tira para tirar o demônio do adultério. O demônio de uma mulher que há 18 anos estava mirrada, Jesus tira para tirar a maldição da enfermidade. O demônio do gadareno, que era uma legião completa. O espírito que habitou dentro de Gadara é chamado de espírito do atrevimento. Jesus tinha tirado 3 espíritos que eram fortes, mas dentro de Gadara havia uma diferença, porque o moço que ficou endemoniado não recebeu um só espírito. O jovem que ficou endemoniado recebeu uma legião. E uma legião de demônio não é um só demônio. Uma legião de espírito não é 60 espíritos. Dentro de Israel existem 3 legiões de guerra. A primeira legião são 70 soldados. A segunda legião, 600 guerreiros. A terceira legião, um quartel com 6.000 homens a 60.000 homens armados. Satanás apanhou na primeira, apanhou na segunda e apanhou na terceira. Então o diabo regimentou o inferno, subiu em Gadara e disse: vou me apoderar de um jovem. Agora eu quero ver se esse Jesus tem condição de bater no quartel. Como Jesus é chamado o maior guerreiro de todos os tempos. Aquele que bate 1 bate em 10. Aquele que bate em 10 bate em 100. Aquele que bate em 100 bate 1000. E aquele que bate 1000 bate 6.000. Jesus entra dentro de Gadara e tira o demônio. Ora, senhores, quando eu lembro da história do gadareno, eu fico completamente estarrecido e assustado na mesma situação. Porque quando o espírito de demônio entrou no jovem Gadara, transformou sua vida na maior parte pobre e uma esfera espiritual. Aquele moço passou a comer defunto, a saciar, alimentar sua fome comendo vísceras humanas. O demônio de Gadara era atrevido. Segundo a Bíblia, o endemoniado foi levado para o monte, e lá no monte apenas fariseus oravam e buscavam a Deus para o Messias aparecer sobre a terra. Mas aquele espírito não tinha medo de fariseu, porque fariseu não tem a cultura cristã. A cultura de fariseu está baseada apenas nas críticas, em seus diplomas, na sua teologia, em seus anéis, na sua filosofia. E demônio não tem medo de diploma, de filosofia, de teologia, de ciência, porque o demônio conhece a veracidade da palavra. Expulsou os fariseus do monte. Isto não é pouco. Quando você imagina que ele foi só para o monte, o demônio levou o rapaz para a cidade, expulsou os habitantes da cidade. A companhia de turismo baixou a renda, abriu falência na cidade. Como se não bastasse, todos os policiais, todos os centuriões se reuniram e levaram o homem mais perigoso da cidade, o gadareno. Prenderam ele dentro da maior delegacia, amarraram correntes, cordas sobre os seus braços, prenderam, colocaram o cadeado. Quando a legião de demônio entrou sobre ele, diz a Bíblia que ele quebrou as correntes, quebrou as cordas, arrebentou a prisão, entrou fora da prisão. Quando ele saiu fora da prisão, ele pegou o delegado, colocou dentro da prisão. Ele pegou os policiais, colocou dentro da prisão. E como todo demônio é desaforado, ele saiu balançando a mão e dizendo: quem me viu, quem me vê. Pela última vez, o demônio de Gadara é o único demônio que Jesus levanta entre os discípulos e diz: é necessário que eu passe dentro de Gadara. Ora, naquele dia o diabo estava mandando na cidade. Naquele dia os demônios estavam mandando no bairro. Naquele dia o demônio estava mandando no endereço da rua, dentro da família. Jesus olha para os discípulos e parece que eu vejo Jesus dizer: vocês nunca viram a cena que vocês vão ver agora. Pela primeira vez eu vou tirar demônio sem gritar, sem falar. Eu vou tirar demônio na base do perfume espiritual. E diz a Bíblia que quando Jesus vai se aproximando de Gadara, era mais ou menos um raio de quase 470 metros. Lá de dentro da cova, o endemoniado grita, espernia, e os discípulos se assustam, porque eles não tiveram capacidade de tirar o demônio de um rapaz de 12 anos, não tiveram capacidade de tirar um demônio de uma moça de 14 anos de idade. E antes que Jesus chegue dentro do cemitério, o endemoniado começa a gritar: ai, 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 já viesse me atormentar. A palavra tormento significa bater com violência. A palavra tormento significa expulsar com autoridade. Quando Jesus assume a responsabilidade do comando, Jesus não assume para brincar. Quando Jesus assume a responsabilidade do navio,
navio, Jesus não vai deixar ele afundar. Parece que eu vejo Jesus olhar para os discípulos e dizer: prestem minha atenção, eu não vou tirar esse demônio pelo grito, eu não vou tirar esse demônio pelo apito. Eu já vi igreja tirar demônio pelo apito, eu já vi igreja tirar demônio com um caldeirão cheio de nome, eu já vi igreja tirar demônio com rosa, eu já vi igreja tirar demônio com um copo d'água. Aquele gadareno nem água, nem fel, nem tine, nem ete, nem cachaça tirava ele, mas o perfume de Jesus, na hora que o vento bateu nas costas do mestre, foi levando o perfume da glória, e lá dentro da cova o demônio esperneou e disse: está vindo, está chegando, é o cheiro de Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus se aproxima daquele endemoniado, Jesus não está de olho no corpo, Jesus está de olho na alma. O demônio deixou o jovem despido, nu, maltrapilho, e o projeto de Jesus é reconstruir a vida do ser humano. Jesus expulsa a legião de demônio, a legião logo se quebranta e diz para o Senhor: nos ordena que entre na manada de porco. Parece que eu vejo Jesus olhar para os discípulos, abrir um sorriso e dizer: quem é que manda na cidade? Será que é essa legião que entrou em Gadara? Quem manda na cidade não é tranca-rua, quem manda na cidade não é chucaveira, quem manda na cidade não é pombagira, quem manda na cidade de Guarulhos não é Zé Pilintra, quem manda na cidade de Guarulhos não é pombagira, quem manda na cidade de Guarulhos, no bairro dos Pimenta, não é vereador, não é prefeito, quem manda na cidade de Guarulhos tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Manda! Quem manda na sua rua não é aquele feiticeiro, aquele macumbeiro frajunto, derrapado, que diz que é pai de santo, que é mãe de santo. Tem crente que vai sair daqui nessa noite cuspindo fogo, vai exalar fogo, vai suar fogo. Quando você pisar a planta do pé na sua rua, demônio vai correr, pombagira vai correr, Zé Pilintra vai correr, a glória de Deus vai se apoderar da tua vida. Só quem acredita, levante a mão direita para o céu, rasga teu grito. Oh, aleluia! Deus vai fazer coisa nova na nossa vida. Só quem crê que não há maldição no nosso caminho dá glória para Deus. Esta é a primeira coisa nova na nossa vida. A segunda, para Deus criar coisas novas em nosso caminho, é necessário termos atitudes para tomar. Não existe vitória se não tomarmos atitude. Deus não entrega a ninguém nada de mãos beijadas. Primeiro existe um alto preço a pagar. Existem lágrimas a ser derramadas. Existem orações a ser explícitas diante do Senhor. Existem lamentos para se colocar aos pés de Jesus. Tome atitude. Você já recebeu de Deus grandes promessas, promessas espetaculares do Senhor. Costumo dizer que só existe uma pessoa que pode atrapalhar as promessas de Deus na nossa vida. Se chama o próprio homem. É só acreditar, é só permanecer na mesma posição, e na hora que Deus colocar o troféu na sua mão, levante-se, corra à frente, porque se você não assumir o que Deus vai te dar, centenas de pessoas já estão de olho no seu troféu, centenas de pessoas já estão visualizando o que é seu, e depois você pode ficar chupando o dedo e dizendo: meu Deus, se arrependimento me matasse eu já estava morto. Era para mim, Senhor, era meu tempo, era meu momento, e eu não soube aproveitar. Deixa eu lhe contar uma história na Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo de número 24, versículo 1 em diante. Conta-se a história de 4 personagens. O primeiro se chama Abraão, patriarca. O segundo se chama Eliezer, o mordomo. A terceira se chama Rebeca. E o quarto se chama Deus, para determinar o tempo da vitória. Abraão chamou Isaac e disse para Isaac que ele precisava casar. Abraão é aquele bom pai que acredita que qualquer filho, que quando chega no tempo do casamento, não cabe mais dentro de casa. Está na hora de ter sua família, está na hora de sair do caricó, está na hora de desencalhar e aproveitar a sua vida.
Abraão queria netos. Abraão queria uma nação, uma geração, porque no capítulo 12 havia Deus lhe prometido uma grande promessa, mas a promessa seria repassada a Isaque. Então Abraão chamou o mordomo Eliezer e disse: Eliezer, meu filho, chegou o momento do casamento. Então eu quero que você me fale toda a verdade. Prometa-me que você vai na minha terra, lá na Mesopotâmia, na minha parentela, na terra da minha esposa Sara, e você vai trazer uma moça legítima do meu sangue, uma moça que tem as atitudes das minhas origens, para casar com meu filho Isaque. Uma das coisas que me chama a atenção é que Abraão diz para Eliezer: prometa-me que você não vai na Cananeia e vai me trazer uma moça que não é das minhas origens. Esse meu filho é especial, e como qualquer bom pai, eu não quero ver meu filho casado com qualquer pessoa. Eu não quero ver meu filho casar, pastor Valdomiro, e daqui a 3 meses voltar chorando para casa e dizendo: papai, que baita de enrascada é essa que o senhor me colocou? Que encrenca é essa que o senhor me arrumou? Primeiro, o senhor diz que eu tenho que casar. Segundo, o senhor manda eu casar sem eu conhecer a família da moça e sem olhar para a moça. Então este era o sentimento de Abraão. Homem de Quilom, sua sogra, por nome de Noemi, perdeu o marido chamado Elimeleque. Elimeleque é um tipo de homem machista, um homem que só manda ele, só fala ele, só ele decide e a mulher não decide. No dia que Noemi casou com Elimeleque, Elimeleque fala para ela: olha, se porventura a gente passar alguma dificuldade, eu lhe garanto que eu nunca vou precisar do seu parente. Essa briga de parente é desde o Antigo Testamento. Pastor, mas isso não está na Bíblia, mas a história faz entender. Na primeira fome que aconteceu em Belém, Elimeleque montou na carruagem, pegou no braço de Noemi e nem perguntou para ela se podia ou não podia, visto que Noemi tinha um parente milionário cujo nome se chamava Boaz. Era só chegar na fazenda de Boaz e dizer: me dá um emprego, me dá um pão, que Boaz ajudava. Mas era aquele tipo de nariz empinado: eu mando em mim, não dependo de ninguém, eu tudo posso, eu tudo faço, minha mulher que se dane, aqui é assim. Então Noemi, por ser uma crente de Deus, teve que engolir esse jacaré de goela abaixo. Desceram para a terra de Moabe. O vento entrou em Moabe. Elimeleque morre, Noemi tem que sepultar seu marido. Malom morre, Noemi tem que sepultar seu filho. Quilom morre, Noemi tem que sepultar o segundo filho. Noemi era uma mulher temente. Quando eu leio a história de Noemi, meu coração se comove, me dá vontade de chorar, porque Noemi, na dificuldade da vida, ela prova que é uma cristã verdadeira, que não larga Deus por hipótese nenhuma dessa vida, por qualquer luta, por qualquer dificuldade. Existem crentes que por qualquer calúnia larga a igreja. Existe crente por qualquer pedrada larga a fé. Existe crente por qualquer cuspida ele larga a fé. Não, Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e permaneceu crente. No outro dia ela despediu de Ofra e disse: eu não posso te dar um filho para tu casar, volta para tua terra de Moabe. Quando Noemi faz a mala que está saindo de casa, Noemi é surpreendida, porque a sua nora jovem, por nome de Ruth, abraça ela com os olhos lacrimejantes e diz para ela: onde fores irei eu, e aonde pousares pousarei eu, porque tu sofreu tanto e eu aprendi que agora o teu Deus também passou a ser o meu Deus. Para onde tu vai? Eu vou. Vai para Belém? Estou indo para Belém. Chegou dentro de Belém, Boaz acolhe a Noemi. Agora Ruth é uma estrangeira em terra alheia. Ruth é peregrina. Ruth não está mais na sua pátria. Ruth agora vai ter que lutar para conquistar uma nova vida, começar do zero, tudo de novo. Perdeu todos os sonhos, todos os projetos, todos os desejos da alma. O diabo conseguiu arrancar, ou Deus conseguiu arrancar. Alguém deu tristeza para Ruth demais. Então, um belo dia, Ruth se levantou, tomou uma atitude de valentia e disse para Noemi: sogra minha, não ficarei eu em tua casa repousando, se há campo para trabalhar. Noemi disse para Ruth: não tens amigas, a terra não é tua, mas quem quer luta, Genival, quem quer vai atrás, não importa o limite da vida, corra entre trancos e barrancos. Ruth acorda às 4 horas da manhã, arruma um cesto
cesto, um balaio grande, e sem ninguém convidar Ruth, pastor Nando, sem ninguém chamar Ruth para trabalhar, Ruth simplesmente vai se humilhar, porque Ruth é moabita, e as roupas das mulheres moabitas era bem diferente das roupas das filhas de Israel, eram conhecidas pelas vestimentas. Além de tudo, Ruth ia ser detonada como viúva negra que perdeu o marido e está trabalhando entre as virgens, e as virgens iam trabalhando, e as espigas que caíam no chão, Ruth simplesmente foi se humilhando. A cada 10 passos ela se curvava, pegava espiga, e muitas olhavam para ela e diziam: quem és tu? Quem é você? Tu tem nome por acaso? Tu se chama como? Ela dizia: eu sou Ruth, aquela que é nora de Noemi, esposa de Malom, meu marido morreu. Tu é uma viúva negra. Por acaso Boaz registrou tua carteira para tu trabalhar aqui? O que é que tu está fazendo aqui, intrometida? Catando espiga que está caindo. Ela simplesmente olhava: mas eu estou catando aquilo que vocês não querem, eu estou pegando aquilo que vocês não gostam, espiga desdentada, aquilo que não presta. Deixa eu trabalhar, eu só quero um pedaço de pão, eu só quero uma terrinha para mim comer, deixa eu trabalhar. No final da tarde, Boaz visita a terra. Quando todas as virgens de Israel imaginou que Boaz estava escondido, Boaz chega dentro da sala especial, que era o recanto de beber o vinho, e Boaz senta, chama o seu encarregado e diz: quem é aquela jovem que está no meu campo catando sobra de espiga? O encarregado disse: não sabes tu que aquela é a Ruth que defendeu a Noemi no dia de lágrima? Boaz levantou a mão e disse: glória seja dada a Deus, bendita seja ela, e grande será o seu galardão. Esta moça é humilde, esta moça não está lutando pelos seus interesses, essa moça simplesmente está batalhando para sobreviver. Ela é pequena, está pegando a sobra, está no resto, ela está lá no fundo do túnel, todo mundo vai passar por isso. Ela está lá no escanteio, é a bolinha do canto, ninguém gosta, ninguém olha, sendo maltratada. Boaz chama Ruth e diz: sente no meu lado direito. E as virgens estão de olho, porque o sonho de cada moça do campo era casar com Boaz, e Boaz era um solteiro milionário. Naquele momento Boaz pega um pouco de vinho e diz: bebesse água hoje? Ela disse: nem tempo tive, a não ser colocar um pouco sobre a minha boca. Ele diz: bebe do meu vinho. E todas estão de olho, dizendo: o que é que está acontecendo? O que é que está pegando ali? Boaz pega um pouquinho de vinagre e diz: passa no teu corpo. E todas estão olhando. Boaz pega um pouco de óleo e diz: passa em tuas mãos. Filha minha, ficas tu sabendo que tenho sabido da tua história, e sei o que tu tem feito para com minha parente por nome de Noemi, e de nenhum desses benefícios será reprovada. Então somente chama a segunda encarregada do campo. Aí chegou uma patroa e um patrão, um servo escudeiro, e agora Boaz disse: a partir de hoje Ruth não pega o que cai. A partir de hoje as moças vai ter que derrubar e deixar Ruth colher aquilo que elas vão derrubar. E não derrube espiga desdentada, derrube coisa boa, eu estou de olho. Quando Ruth se levantou, Boaz disse: tão somente eu te peço, não mude do campo, permaneça na minha terra e não misture-se com os rapazes, fique tranquila. Quando Ruth entrou dentro do campo, só Deus sabe o tamanho de crítica que Ruth recebeu. Aquelas moças olhavam para ela e diziam: ladrona, roubadora, destruidora do lar. A gente é virgem, a gente é as bonitinhas de Jerusalém, de Israel. É nós que temos que casar com Boaz. Aqui não tem lugar para você, viúva negra. Você já foi casada, você está tentando roubar o que é nosso. Mas se você ler o texto, você percebe que Ruth não abre a boca para falar nada. Nando, você sabia que o maior tapa na cara do inimigo não é retrucar? O maior tapa na cara do inimigo, deixa ele gastar saliva. Ele é um babão, fala demais. Daqui uns dias Deus vai mostrar o que vai fazer na tua vida, na tua alma e no teu ministério. Fica quieto, fica quietinho, fica calado, não fala nada. Deixa espernear, deixa chamar de doido, deixa chamar de rebelde, deixa chamar de maluco, deixa chamar de atravessado. Tem muita gente grande por aí que está se achando Osama Bin Laden. Tem muita gente grande por aí que está se achando Gaddafi. Tem muita gente grande por aí que está se achando George Bush. Cuidado, cuidado, Zé Grandão. O Deus que levanta é o Deus que abate, e o Deus que abate é aquele que vai no pó, pega os pequenos e levanta. Alabra. Oh,
aleluia. Começa do nada, vai rabiscar. Quando Ruth chegou em casa no final do dia, Noemi lhe fez uma pergunta: Ruth, que tratamento que Boaz deu para você? Ruth disse: me deu água, me deu vinho, e falou para mim: fica na terra, não sai do lugar, nem que as moças esperneiem para matar você, permaneça, fique lá. E disse mais que é para mim permanecer ao lado daquelas que trabalham. E parece que amanhã eu serei uma das líderes do campo. Quando menos espera, Noemi, como uma mulher casada, entendida, percebeu que Boaz estava apaixonado definitivamente por Ruth. Os 4 pneus estavam murchinhos pela Ruth. Meu Deus do céu. Noemi chamou Ruth e disse: o segredo aqui é o seguinte: para casar com um homem como Boaz, que é chato, é enjoado, não casa com qualquer pessoa, primeiro eu lhe dou um conselho: lava-te, lava-te, e depois unja-se, e depois faça o quê? Coloca um vestido bonito, atrativo para casar. A palavra lavar na Bíblia significa palavra, pregação, ensinamento. Existe pastores por aí, deixa eu falar bem calminho para você. Existe pastores por aí que pensam que para encher igreja, é só levar os crentes para tomar um banho de praia, mandar as irmãs colocar um biquíni, um topless. Tem muito pastor por aí que diz assim: não, se não fizer isso, os jovens não vão para a igreja. É assim. Aí vai aquele bando de gente safado para a praia. As irmãzinhas com aquelas perna branca, com as canetas de topless, e o vagabundo pastorzão de olho nelas. E depois diz assim: essas são minhas ovelhas. Adulterador. O que enche igreja é poder de Deus, unção do céu. Espírito de sem vergonhice não enche igreja. Não enche não. Enche não. Lava-te. Cutuca teu irmão. Diz assim para ele: lava-te. Diga para ele: na palavra, unja-te. A palavra ungir-se significa revestir-se de autoridade. Unção é nada mais, nada menos do que uma autenticidade ministerial. Para Deus levantar um homem, não precisa de um diploma, unção. Para Deus levantar um homem, pastor Paulo André, não precisa de um anel de bacharel, só unção. Para Deus levantar uma mulher, não precisa de 6 anos de mestrado, unção. A unção fará a diferença na terra. Quantos aqui tem unção de Deus? Unção, só unção. Abre a boca e manda um glória gostoso para Jesus de Nazaré. Para Deus levantar o homem, precisa de unção. E depois Ruth olhou para Noemi e disse: o que é que eu faço, Noemi? Noemi disse: coloca um vestido decente. Esse vestido seu de Moabe é muito depravado. Você está mostrando as suas canelas. Aqui em Israel é diferente. Esse decotezinho arrochado seu, cubra mais os seus seios, por favor. Aqui, para com esse espírito de piranha. Tira essa coisa feia da sua vida. Vai arrumando esse negócio aí. É assim. O diabo não tem o que fazer. Ultimamente o diabo está batendo cabeça. Eu estou pregando nesse Brasil todo, ponta a ponta, do Iapoque ao Chuí. Eu recebo hoje por dia, recebo uma média de 140, 170 ligações por dia para pregar. Não dá nem que eu vire 1000. Não dá. E tem lugar que a gente não consegue entender. É marinheiro de primeira viagem. Ligou, marcou, agendou, abençoou, estou chegando. Aí você chega lá em cada só a graça do Cordeiro de Deus. As irmãzinhas tudo de bicho no umbigo, aleluia, na língua, aleluia. Agora tem até pastor usando brinquinho também. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Agora tem até pastor colocando tiara na cabeça. Meu Jesus de Nazaré. Tem pastor gay, viado, safado, que não tem temor de Deus. Na verdadeira igreja não tem isso. Só quem gostou, levante a mão para cima, abre a boca e adora.
fé. Deus não mudou, a igreja não mudou. A igreja é uma consequência de atitudes de liderança. Isto é fator de Satanás. Esses dias eu estava pregando no Rio de Janeiro. Cheguei tarde, era um cultão feio, nojento. Meteram um bando de tubo de fumaça em cima do púlpito. Ligaram 3 globos luminosos dentro da igreja e colocaram um neguinho parecido comigo de 13 anos para cantar. Vamos lá, 1, 2, 3, as missionárias. Aqui não tem isso não, irmão. A gente é crente de verdade, irmão. Orabacia. Levante a mão direita para o céu, para o céu, para o céu. Manda 3 glórias gostoso para Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. O diabo está batendo cabeça e quer colocar dentro da igreja as artimanhas dele. Lá no mundo é assim. Lá no mundo é assim. Satanás está louco do juízo, não sabe o que faz. Aí coloca um cantador de rap para cantar. Aí o cantador pega lá o seu. Vai lá, DJ. Aí o DJ. Só as cachorras. E não dá para entender. A mulher que odeia de ser chamada gorda, feia, já fica querendo matar o homem e o marido. E agora a mulherada na rua sendo chamada de cachorra, pulando, gritando e dizendo a verdade. Aqui não, meu senhor, aqui não tem cachorra. Aqui tem serva, aqui tem adoradora, aqui tem legítima do cordeiro. Turaba Cabandoria Sheba. Diabo está batendo cabeça. Quer complicar a vida do ser humano. Aqui na igreja não tem isso. A igreja verdadeira é pura, quem crê na glória. A igreja verdadeira é santa, quem crê na glória. A igreja verdadeira é limpa. Sofra, padeça, Ruth. Grite comigo, lava-te, unge-te. Coloque a mão na cabeça de alguém e diga para ele, veste-se. Aí Ruth lavou-se, ungiu-se e vestiu. Acabando de se vestir, Ruth foi aos pés de Boaz e deitou aos pés de Boaz. À meia-noite Boaz tinha descansado da servada. E quando Boaz descansou da servada que acordou, os pés de Boaz estavam quentes. Os pés de Boaz estavam, diga, quente. Boaz é um símbolo de Cristo. Ruth é um símbolo de uma igreja verdadeira. Quem acordou Boaz não foi o vinho. Quem acordou Boaz não foi a cerveja. Quem acordou Boaz foi o lavate, ungisse e o vestisse. Essas 3 graças esquentaram o pé de Boaz. Jesus Cristo está querendo que o pé dele fique quente. Mas parece que tem gente que ainda não se lavou, não se ungiu e não se vestiu. Mas eu vou convidar só crente que já se lavou, já se ungiu e já se vestiu. Gruda na mão do colega e levanta bem alto lá em cima. E vamos esquentar os pezinhos de Jesus. Vamos. Tem glória a Deus aí? Tem glória a Deus aí? Meu Deus. Aí na galeria tem glória a Deus aí? Lá na rua, no telão, tem glória a Deus aí? Vamos esquentar o pé dele. Vamos esquentar, está esquentando. Está pegando fogo, está queimando. Está esquentando, vai adorando. Pode adorar. Glória a Deus e aleluia. Não faz raiva nem medo a ninguém. Só o diabo não gosta de glória a Deus e aleluia. Meu Deus do céu, vai adorando. Vejam os senhores, esta semana que se passou, o Santos Futebol Clube desceu a lenha no Corinthians. Infelizmente os corintianos estão tristes.
Infelizmente os corintianos estão tudo opaco. Infelizmente os corintianos estão tudo irritados. O Santos deu um chocolate no Corinthians, deu um banho no Corinthians, humilhou o Corinthians, virou o Corinthians de ponta pro ar, regaçou com o Corinthians. Oh meu Deus do céu. E lá na Vila Belmiro os torcedores do Santos pulavam e diziam: peixe, peixe. E a Gaviões da Fiel, mesmo perdendo, eles não querem torcer o bico. Então eles pulam e dizem: Timão é o, Timão é o. Na hora que tomou o segundo gol do Santos, a torcida Gaviões apelou e disse: vamos matar, vamos matar. Isso aí é um símbolo de quem não quer esquentar os pés de Jesus. Agora tem crente que aceitou a Cristo como Salvador, batizado, tinha um convívio entre Abraão e Isaac, e Isaac confiava na palavra do pai e no mordomo Eliezer. Como Eliezer era um mordomo espiritual, Abraão chamou Eliezer e quebra a regra de todos os tempos. Abraão diz: coloque a sua mão direita debaixo da minha coxa. Apenas Sara e apenas Isaac poderia colocar a mão debaixo da coxa de Abraão. Isto fala de abrir sentimentos impróprios. Apenas a família poderia. Mas como Eliezer era um homem de confiança, Abraão disse: coloque a mão debaixo da minha coxa. Assim como a sua mão está debaixo da minha sensibilidade, eu estou revelando para você todo o meu sentimento. Vai. Eliezer assume o comando, mas uma grande preocupação. Eliezer reúne 10 camelos, dobra o joelho do lado dos camelos e faz uma oração dizendo: Deus, o teu servo Abraão me fez uma ordem, um pedido, e ele quer uma moça que seja crente, mas santa, abençoada para casar com Isaac. Ele não quer qualquer tipo de mocinha que tem por aí, Senhor. E tu sabes, Senhor, que Isaac vai ser o homem mais rico da terra. Isaac vai ser o ordeiro da terra. Isaac vai ser o comandante da terra. E muitas por aí, se souber que um filho de um homem rico vai ser herdeiro, vai vir chorando, vai vir babando, vai vir gritando aos pés dos diamantes que está na mão de Isaac. Então eu quero assim, Senhor, a moça verdadeira que vai casar com Isaac tem que dar de beber a mim, mas tem que dar de beber aos 10 camelos. Ora, Eliezer segue o seu caminho, e quando Eliezer chega na região de 12 cisternas, os mancebos acordavam às 4 horas da manhã para tirar água da cisterna. A partir das 10 a meio-dia até as 3 da tarde, as moças que eram chamadas pastoras de ovelha trabalhavam cuidando do segundo rebanho dos seus pais. Naquela região, toda moça tinha um sonho de um dia casar-se com um príncipe encantado. Chegou o momento, chegou a hora, chegou o instante. É inesperável, você nem sabe qual vai ser o momento, mas Deus sabe preparar todos os instantes. Deus sabe preparar todas as ordens originais. Quando Eliezer desceu do camelo, apenas uma jovem estava tirando água, cansada, fadigada. Cada cisterna na casa de Labão, cada cisterna na casa de Betuel, dava-se 1.500 litros de água. Cada cisterna foi cavada a 30 metros de profundidade. Isto quer dizer que até as 3 horas da tarde, que foi exatamente o horário que Eliezer chegou, havia apenas 2 cisternas que tinham água. E às 3 horas da tarde, cada cisterna não tinha mais 1.500 litros de água. Cada cisterna só tinha apenas 170 litros de água. Aí você me diz: pastor, e agora? Como é que ela vai arrumar água para 10 camelos? Se cada camelo bebe 150 litros de água, isto quer dizer que são 1.500 litros de água para dar de beber a 10 camelos. Este trabalho para uma mulher é forçoso, é doloroso, mas é um voto. A Bíblia diz que com muita educação ela vai até Eliezer e lhe dá de beber. Eliezer agradece a Deus e diz: Senhor, o primeiro voto acabou de acontecer. Quando Eliezer menos espera, ela olha para o Eliezer e para os camelos e diz: o Senhor permita-me que eu dê de beber também de água a esses 10 camelos, e não precisa o Senhor me dar uma mãozinha, não precisa o Senhor me ajudar, eu sou moça, sou jovem, deixa eu dar de água aos 10 camelos. Eu imagino que quando ela foi olhar na primeira cisterna, quem sabe ela orou em espírito e disse: meu Deus, só tem apenas 170 litros de água numa e 170 litros de água na outra. Tem 10 camelos,
cestas de águas de 500 litros. Ora, você me diz, pastor, e como é que ela vai arrumar tanta água para tanto camelo? A Bíblia diz que na partida de Eliezer para buscar uma moça para casar com Isaac, eis o mistério da oração. Isaac não ficou em casa. A Bíblia diz que Isaac correu para o campo, foi orar no período da tarde. Ora, a oração de Isaac era: Deus, eu vou orar porque eu não sei com quem eu vou casar. Eu vou orar porque eu não sei que tipo que é essa moça. Eu vou orar porque eu quero uma moça do meu jeito, do meu tipo, com as minhas características. E a preocupação de Abraão era: Eliezer, não me traga para casar com meu filho uma moça fria, Eliezer. Dê uma olhada, meu filho ora e não pode casar com a geladeira. Meu filho gosta de fogo e não pode casar com a moça fria. Meu filho gosta de oração e não pode casar com a moça que não ora. Examine bem, dê uma olhada para ele, me traga uma moça que tem as características dele. Eu não vou colocar Isaac na mão de qualquer uma que pensa que vai casar só porque ele é rico. Ora, Isaac correu para a oração. A oração de Isaac foi o alimento para fazer água jorrar. Joga o balde, vai água. Joga o balde, vai água. Joga o balde, vai água. Segundo a teoria teológica, diz que Rebeca se curvou mais de 1.700 vezes até inchar seus nervos, até inchar sua coluna. Ora, depois que ela deu de beber aos 10 camelos, Eliezer ficou feliz, pegou um pendente de esmeralda e disse: me dê seu braço, me dê seu braço esquerdo, colocou ouro, me dê sua perna e colocou um diamante, e apresentou Eliezer ao seu pai. Quando Eliezer conversa com Betuel, a palavra de Eliezer era: eu sou servo de Abraão, que é teu parente mais chegado, e eu disse ao senhor: a moça que der de beber a minha aos 10 camelos, essa eu vou levar para casar com Isaac. A atitude da sua filha mudou o meu trajeto e a minha história. A Bíblia diz que passado 2 dias, pergunta Betuel para Rebeca: irás tu com este homem para casar com o filho do senhor Abraão? Atitude. Ela olhou para Eliezer e disse: irei, meu pai, e casarei com o filho do meu senhor. Agora preste bem atenção. Se Rebeca dissesse que não sairia de dentro de casa para casar com Isaac, tinha mais ou menos umas 600 na porta dizendo: quem é esse rico? Quem é esse milionário? Quem é esse príncipe? Quem é esse filhinho de papai? Quem é que tem tanto ouro? Tome uma atitude. Deus tem preparado para você uma grande chamada espiritual. O camelo está na porta, o Espírito está colocando os presentes na sua mão e você está retardando. Você está dizendo: eu vou ficar aonde eu fui chamado, mas lá aonde você foi chamado, o pastor é morto, o pastor é frio, o pastor é cru, não gosta de fogo, tem raiva de profeta, odeia profecia, não gosta de louvor e está tentando te matar. Enquanto tu permanecer lá, tu vai morrer na posição que tu está. Mas se tu mover a planta do teu pé, prepara! Urabá! Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Tome uma atitude. Pegue na mão do seu irmão, por favor. Diga para ele: tome uma atitude com urgência. Uramandou-me candaraia. Uramandou-me candaraia. Se você tem glória, abre a garganta. Se você tem aleluia, sacode a mão para cima. Oh, aleluia. Se o diabo tem endereço, ou se o inferno tem rua e avenida, nesta noite ele vai ter que mudar de bairro, e mudar de casa, e mudar de vila, e mudar de endereço. O diabo vai ter que trocar o número do CEP da sua rua, porque Deus vai entrar com um caminhão de fogo aqui nesta noite e vai queimar. Tome atitude depressa. A terceira novidade que Deus dará para a igreja na terra
se chama diferença própria. Existem fatores no nosso caminho que está a nossa dependência. A razão do nosso viver é o interesse por aquilo que sonhamos. Se você não lutar pelo seu desejo, não espere que seu vizinho vai lutar, que não vai. Se você não lutar pela sua esperança, fique tranquilo, porque fulano não vai. Lute pelo que você quer. Segundo a Bíblia, está uma jovem senhora por nome de Ruth. Ruth perdeu o marido por nome de Malom. Ofra perdeu o marido por